começa o metrô numa posição. As pessoas vão entrando, você se contorce, levanta o pé, vai para frente, dá um giro. A todo momento você está se adaptando àquela pressão de pessoas que estão entrando, estão te empurrando, estão te acotovelando. Isso é resiliência. É você, diante da adversidade, você se ajustar. Só que, mais uma vez, né, esse ajustamento diante da dificuldade não significa acomodação. Né? Você tem que se ajustar, mas ao mesmo tempo buscar a melhor posição, a mais ergonômica possível para você, de tal forma que você não termine a viagem toda com dor aqui, dor ali, com o pé ferido, enfim. É a capacidade de recuperar-se de situações de crise e, mais do que se recuperar, é aprender com ela. É ter a mente flexível, o pensamento otimista, com as metas claras e a certeza de que tudo passa. Olha que fantástico essa frase. A certeza de que tudo passa. E a gente vai ver, até o final desse slide, essa frase repetida no mínimo umas 2 vezes. Tudo passa, nada é permanente. Né? Poxa, mas que não é permanente? Eu estou com uma enfermidade incurável. Sim, mas você é espírito imortal. Essa enfermidade você só vai levar para o outro lado da vida se você não resolver o equilíbrio dinâmico entre pensamento, sentimento e emoção. Se você não resolver isso, você leva essa enfermidade para o outro lado da vida. Mas se você equacionar, como Jerônimo Mendonça, como Jesus Gonçalves equacionaram, você vai chegar lá do outro lado da vida desprovido de qualquer enfermidade. Vai chegar bonito, vai chegar jovial, vai chegar já com ânsia para trabalhar na seara do bem do Cristo. Só depende de uma postura interna de nós mesmos. Bem, como a gente disse, a gente vê na internet muita coisa legal e muita coisa que também não é legal. E aí tem algumas frases que nos impactam e que, se a gente não tiver amadurecido a compreensão de todos esses livros aí, amei esse folder aí, eu achei extraordinário. Se a gente não tiver amadurecido a compreensão de todo esse entendimento, a gente se torna vítima, né? Como disse Alice, né? Como o coelho disse para Alice, né? no País das Maravilhas, né? Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho te serve. Não é verdade? Eu quero ir para algum lugar. Para onde? Eu não sei. Então vai por ali. Vai por aqui. Qualquer caminho serve. Então a gente tem algumas frases interessantes. Uma é do professor Darcy Ribeiro. Um grande político, um grande educador. Mas com uns pensamentos que é para a gente refletir. Só há 2 opções nessa vida. Se resignar ou se indignar. E eu não vou me resignar nunca. Aí você entende que essa é uma postura que o espírito ele vai levar para o outro lado da vida. E é uma postura que bem-aventurados que choram porque serão consolados. Né? As suas dores, as suas dificuldades, de quem pensa como ele, elas não vão diminuir, o fardo não vai diminuir. Ao contrário, só vai aumentar. Porque se a dificuldade surge, ela tem um motivo grande, embora a gente desconheça, mas ela tem um motivo para contribuir para a nossa escalada evolutiva, para nos fazer sair desse patamar que às vezes a gente se acomoda e que a gente precisa de um impulso. Né? A dor é esse impulso, a dificuldade, a adversidade é esse impulso de superação, é esse convite que a vida nos oferece. Mas quando você não busca essa resignação, você só agrava o tamanho das suas faltas. Né? O Honoré de Balzac, anterior, né, à doutrina espírita, ele não viu o surgimento, o advento da doutrina espírita, escritor francês, ele já dizia o seguinte, que a resignação é um suicídio cotidiano. Não pode ser alguma. A resignação, ela é
um convite para a paz interior. Porque quem se revolta não tem paz. Então, a indignação seria o suicídio. Exatamente. Que é isso? Pode passar. E aí, quando a gente tem aqui Clarice Lispector, ela foi uma escritora ucraniana, mas se nacionalizou, né, e adotou o Brasil como pátria, né? Sem dúvida, é uma das maiores escritoras brasileiras do século XX. Extraordinária. Ela diz o seguinte: eu não aguento a resignação. Como devoro com fome o prazer da revolta. Né? Como devoro com fome e prazer a revolta. Quer dizer, são pessoas, a gente só citou 3 exemplos, que são formadores de opinião. São pessoas, ou foram, né, já desencarnaram, mas cujas obras inspiram outras pessoas, cuja vida serve de roteiro para outras vidas. E aí a gente se pergunta, quando a gente se dirige para nós mesmos, e eu, qual o meu papel? Será que diante de qualquer adversidade, qual é a minha postura e qual é o legado que eu deixo para o meu próximo? Para os meus filhos, pronto. Né? Para os meus netos, para aqueles que convivem ali mais próximos de mim. Qual a postura, né? Qual o legado que eu deixo? De paciência, de resignação, de luta, mas aquela luta consciente. Então, quando você fala de luta, aí no caso da Clarice, me parece que confunde resignação com acomodação. Né? Talvez, exatamente. O fato de você ter resignação, paciência, aí você falou lutar. Não quer dizer que você não vai lutar, mas talvez, se você se acomodar, que aí não é se resignar, aí sim, você não vai conseguir mais nada, vai né? A roda da vida para. Né? Não para, né? A gente só estaciona, porque o nosso destino é a divindade. Então, por mais que a gente tenha que frear o nosso ritmo evolutivo, as leis divinas vão nos empurrar adiante. Né? Tem que falar, estamos fadados. Estamos fadados. A evolução. Não há para onde correr. Né? E aí a gente, em função desses 3 comentários, a gente vê o seguinte, que as dívidas, com a aceitação da dor, né, elas se tornam pequenas. Né? E quando, sem a aceitação da dor, elas se tornam aumentadas. Então, quando a gente, já dizia o evangelista Pedro, né, o amor cobre a multidão de pecados. Não quero a morte do pecador, quero que ele se converta e viva. Então, quando a gente suporta a nossa dor com resignação, com equilíbrio, com paciência, com fé, buscando a superação íntima na medida das nossas possibilidades, a gente ameniza esse fardo provatório. Né? Os mecanismos de sofrimento são mecanismos educativos. Né? O objetivo das nossas experiências adversas é a educação. Né? Então, se a gente já aprendeu, através do amor, não há mais necessidade daquela aprovação. Né? A gente pula essa etapa, mas aguardando que outros desafios no futuro nos apareçam, nos surjam. Aí a gente recorda, não tem como não associar a resignação à oração da serenidade. Né? Esse autor, né, Reinhold Niebuhr, ele é americano, foi teólogo, e ele escreveu essa oração em 1934. E aí ele mandando uma carta para um amigo, ou melhor, um amigo dele faleceu e no obituário ele postou um pedacinho pequeno, né? Aquele que a gente mais conhece da Serenidade.
e ele postou no jornal. A secretária, uma história interessante, a secretária não alcoólica dos alcoólicos anônimos, né, desse grupo, ela pegou essa notinha, mostrou para o dirigente e eles transformaram essa oração, um bom pedaço dessa oração, num mantra. Né? E eu já tive a oportunidade de ir numa reunião de alcoólicos anônimos e essa oração, a todo momento, ela é um mantra, né? É um mantra de vida. E, mais uma vez, a gente só consegue compreender essa oração com a contribuição da doutrina espírita. Né? Ela é um poema, né? Conceder-me, Senhor, a serenidade necessária, serenidade, para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Não é verdade? Tantas coisas na nossa vida que a gente não consegue modificar. A gente só tem que aceitar, se resignar. Coragem para modificar aquelas que posso. E sabedoria para distinguir uma das outras. No livro Leis da Vida, e a gente postou a mensagem aqui, a gente vai ver que o Espírito Joana de Ângeles, através do Divaldo, a gente vai ver que o Espírito Joana de Ângeles, através do Divaldo, na lição 149, ela deixou uma página de uma beleza e de uma profundidade sem igual, que vem trazer para nós a mesma coisa que está na oração da serenidade. Né? Deus conhece o teu destino e Deus comanda a tua vida. O que te ocorre, mereces, a fim de conquistares novas marcas na escala da evolução. Deus é Pai misericordioso e vela por ti. Jamais te consideres desprezado, resvalando pela rebeldia, pela blasfêmia. O homem deve treinar coragem e resignação, sem cujos valores permanece ainda uma criança espiritual. Daquelas crianças que reclamam de tudo, quando uma situação contrária lhe acomete, daquelas crianças orgulhosas que se acham injustiçadas diante de acontecimentos adversos na vida. Né? Então a gente precisa aprender a rever nossos valores. Né? A gente precisa nos vermos como filhos de Deus e amados por esse Pai. Deus não tem preferência e nos ama a todos. Deixa-te conduzir pelas ocorrências. Olha que fantástico esse final. Deixa-te conduzir pelas ocorrências que não pode mudar e altera com amor aquelas que te irão beneficiar. Desesperar-te? Jamais. É a oração da serenidade, na visão de Joana de Ângeles, à luz da doutrina espírita. E eu acho interessante que ela diz ali, alterar com amor aquelas que irão te beneficiar. E aí quando a gente estuda, e quando a gente vê a vida de Jesus Gonçalves, de Jerônimo Mendonça, a gente vê o quanto amor eles empregaram para mudar as realidades naquilo que eles tinham condições de mudar. As enfermidades não. Era aprender a conviver com elas. As enfermidades era questão de resiliência. É se adequar a uma situação que você não tem mais como alterar. Mas a sua importância e o seu papel não. A sua semeadura para o futuro, essa eu ainda posso continuar. Aí a gente vai ver lá algumas frases lá do Evangelho que corroboram, que alimentam e reforçam em nós a necessidade da resignação. Né? O amor cobrirá a multidão de pecados. Né? E a gente precisa valorizar muito isso. Né? Não é sofrer por sofrer que a gente vai alçar ao reino dos céus e ser bem-aventurado. Sofrer por sofrer, o mundo inteiro está sofrendo. Mas tem os que sabem sofrer e aqueles que não sabem sofrer. Tem os que se acovardam e tem aqueles que se encorajam nesse momento. Tem aqueles que se entregam e tem aqueles que buscam a superação naquilo que o amor lhes permite superar. Mateus 6, versículo 26, é um trecho lindíssimo do Evangelho, que Jesus nos fala de esperança, porque em última palavra, resignar, quais os motivos que eu tenho para me resignar? É esperança. Esperança na vida de agora? Não, porque tem problemas que, está lá na oração da serenidade, tem problemas que eu não posso mudar e eu tenho que entender isso. Então, onde que está a esperança? Onde está a vantagem na resignação? Está no futuro. Olhar as aves do céu, não plantam, não colhem,
e nem guarda em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Quisera vós, que sois mais importantes que as aves do céu, olhai os lírios do campo. Nem Salomão o grande se veste ou se vestiu como os lírios do campo. É uma passagem lindíssima de esperança, de que não somos aquela ovelha perdida, ao contrário, no meu rebanho nenhuma ovelha se perderá. Somos filhos de Deus e precisamos nos sentir como filhos de Deus. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. Jesus é o roteiro, Jesus é o caminho, Jesus é o farol. Está lá desde há 2000 anos atrás, nos apontando, nos dando a diretriz. Temos que fazer a nossa parte. Em Mateus 11:28, é a palavra de consolação: vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, olha, é fantástico esse trecho. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jugo, para quem já viveu na roça, é aquele pedaço de madeira, aquela tralha de madeira que é colocada no pescoço dos bois, para que eles possam, primeiro, não se afastar um do outro e ter condições de seguir na mesma direção, como puxando o fardo. Então, o jugo é um pedaço de madeira, em geral, uma madeira pesada. Então, observe que em nenhum momento a mensagem vem nos iludir. Eu sou espírita, tudo vai se resolver, tudo vai melhorar, eu vou ser curado na salinha de tratamento de cura. Às vezes não vai, gente. Porque o objetivo não é o corpo. O objetivo é a alma. O corpo é passageiro, a alma é para sempre. Então, esse sentimento de imortalidade, às vezes a gente ainda não tem. Eu já fui a enterro de espíritas e eu já vi muito desespero entre espíritas. Desespero. Teoricamente, a gente deveria ver entendimento. Sensibilidade, sim, claro, é o nosso amor que se foi, mas o entendimento de que o nosso ente querido cumpriu uma etapa da sua existência e que ele não se foi, ele continua. E os que ficaram, eu já vi muitos desesperados. Sem crítica, o nosso objetivo não é criticar, porque um dia essa prova vai chegar para nós. E aí? Qual é o nosso testemunho? É uma auto-reflexão, Então, em nenhum momento nos é prometido, em nenhum momento Jesus nos promete facilidades, ao contrário, tomai sobre vós o meu jugo. Só que o meu jugo, o meu peso, o meu fardo é leve. Mas não virá facilidade. Por favor. E aí a gente vai ver lá em Chico Xavier: guardemos a certeza pelas provas de dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Olha que lindo. Por mais que ele dure, um dia ele vai acabar. E quem é o viés da interrupção desse mal? Quem é o elemento chave para dar um basta na situação? Somos nós. Somos nós. Esse alguém, esse basta somos nós. Não vai ser a casa espírita, não vai ser qualquer outra instituição religiosa, nem orientação filosófica, nada. Esse basta somos nós, que só nós podemos dar. E nunca é tarde. Sempre é tempo. Sempre é tempo. Por favor. Para a gente concluir, a mensagem sobre resignação é mudar as atitudes. E a gente tem lá a frase do Chico novamente, Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Poxa, mas eu tenho 80 anos. Sim, comece agora. Comece a transformação de pensamento, de sentimento, de entendimento. Comece agora, porque esse início você vai só dar prosseguimento do outro lado da vida. Você vai continuar a aceitar, procurar entender e aceitar os infortúnios
Saber sofrer para sofrer menos. Olha que extraordinário. Saber sofrer para sofrer menos. Quando a gente não sabe sofrer, a gente sofre mais, né? E aí, como sofrer menos? Não existe uma receita de bolo, né? Cada um de nós, com um sentimento e com uma percepção de autopreservação, de forma resiliente, a gente deve buscar esse instrumento para sofrer menos. E aí, paralelo a isso, a gente tem toda a bagagem da doutrina espírita, toda a mensagem de Jesus, os amigos espirituais imprescindíveis na nossa vida, nos auxiliando nessa jornada. E paciência, né? Como a gente viu, a todo momento, resignação, ela está atrelada à paciência, porque às vezes o mal, ele tem uma duração curta, mas às vezes ele pode ter uma longa duração. E aí? O exercício da paciência, meu ente querido ficou acamado, tomara que ele desencarne logo, tomara, está sofrendo demais. Quanto mais você desejar que ele desencarne logo, mais ele vai ficar. Por quê? Não por capricho da divindade, porque é importante para ele quanto espírito passar por aquela situação. E é importante para você, enquanto pessoa que está ali em condições de ajudar e de ser útil e de demonstrar o seu reconhecimento àquele que sofre. É uma oportunidade de crescimento para ele que sofre e para você que tem a oportunidade de ser útil. Então, paciência. Todo sofrimento tem hora certa para acabar. Então, paciência e resistência. E o nosso irmão Haroldo Dutra, que, sim, quando a gente pesquisa qualquer assunto e a gente vai lá no YouTube, tem a palavra muito iluminada do Haroldo Dutra, e eu fico muito feliz quando eu vejo uma palestra do Haroldo, porque ele vem resgatar para nós, né, os livros psicografados por Chico Xavier. Ele vem resgatar Emmanuel, que hoje já está praticamente esquecido, né? Emmanuel, André Luiz. Então, quando a gente vê uma pregação do Haroldo, dificilmente ele não cita Emmanuel, ele não cita André Luiz, ele não cita Bezerra de Menezes. Então, assim, a doutrina está crescendo muito, né? A todo momento a gente vai na livraria e tem 1, 2, 3 livros novos, e às vezes quando a gente pega e faz aquela leitura, aquela folheada rápida no conteúdo, a gente vê coisas que fogem um pouquinho desse roteiro aqui. Então a gente precisa ter cuidado, um profundo cuidado na interpretação, no entendimento daquilo que a gente lê, e sempre confrontar com o nosso roteiro, que são as obras básicas da codificação. Terminou. Então, meus irmãos, eu queria agradecer a todos pela atenção, pelo carinho, perdão pelo atraso, que Jesus, no seu infinito amor, possa abraçar a cada um de nós, e que essa pequena gota de conhecimento que a gente conversou hoje entre nós, que ela possa encontrar guarida, né, no nosso coração, no nosso entendimento. A caminhada não é fácil, né? Em nenhum momento ninguém nos prometeu que seria fácil. Estamos num mundo de provas e expiações, né? Então, esse é o nosso desafio. Esse é o momento de trabalharmos, botarmos a mão na charrua e tentarmos contribuir com Cristo na construção de um mundo novo, né? Muita paz a todos nós.